Meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a incrível, a fantástica, a espetacular Instant Gaming. Portanto, na Instant Gaming vocês têm jogos para PC, PlayStation, Xbox e Nintendo, ok? Para todas as plataformas. E têm grandes deals, como, por exemplo, Ark Raiders, Football Manager 26. Tem também aqui o novo DLC do Pokémon, bastante barato. Ou, aliás, este é o Upgrade Pack para Nintendo Switch 2. Tem ainda Elden Ring Night Rain, pá, tem uma data de coisas, ok? 007 vai estrear agora daqui a pouco tempo, tem Resident Evil Requiem também, pá, uma data de jogos que podem vir aqui comprar a preços mesmo muito apelativos. E além disso tudo, tem ainda um giveaway que eu faço mensalmente, onde podem participar e ganhar um jogo qualquer que vocês queiram ao final do mês. Portanto, pá, é só aproveitar, o link está aí em baixo para o giveaway, podem carregar e participar e depois irem dar um browse na Instant para verem se há alguma coisa que vos interesse. Portanto, hoje, amigos, hoje eu vou estar aqui a falar sobre um tema que me é muito pessoal, ok? Portanto, eu decidi, pá, após estar a jogar hoje de manhã um jogo que saiu, fazer aqui uma breve reflexão. E a reflexão que venho trazer hoje para a Berlinda é o facto do meu género favorito de videojogos estar a falecer, infelizmente. Portanto, eu desde que sou, pá, desde criança que eu cresci com MMORPGs, acho que qualquer pessoa que acompanha o meu conteúdo há alguns anos sabe que esse é o meu background. Aliás, foi com esse género que eu comecei a fazer live streaming, portanto eu comecei a fazer streams na Twitch com Guild Wars 2, com um MMORPG, o meu backlog de RPGs, os jogos que eu joguei desde que era miúdo, pá, foram desde sempre primordialmente MMORPGs. Comecei com RuneScape, depois passei para o Guild Wars 1, depois fui jogando uma carrada de outros jogos como Metin, Guild Wars 2, joguei WoW, joguei tudo e mais alguma coisa que possam imaginar, até o Shaya, que era um MMO da altura, eu joguei. Já corri quase todos os MMOs, já experimentei praticamente todos. E agora venho trazer esta discussão para cima da mesa. Há muitos anos que se fala do facto do género de MMOs estarem a morrer aos poucos. Eu sinto isso cada vez mais. Há uns anos não sentia isto que sinto hoje em dia, mas sinto cada vez mais que o meu género favorito de jogos está efetivamente a morrer. Principalmente porque aqueles que são os jogos que vão saindo desse género atualmente não correspondem àquilo que é a expectativa de um jogador de MMORPGs. Sinto que são jogos que continuam muito datados, com as mesmas mecânicas há não sei quantos anos, que não se reinventam, que não inovam, e por isso, quando saem, flopam e depois também não há nada que venha substituir. Digo isto porque, nós temos neste momento, temos que olhar para este mercado de MMORPGs da seguinte forma: existem os core MMORPGs, aqueles que são os MMORPGs populares já há não sei quantos anos e que as pessoas continuam a jogar ano após ano, que eu diria que existe aí uma Holy, não é Holy Trinity, mas é a Holy Quintuply dos MMORPGs, que são aqueles 5 MMOs que toda a gente joga há não sei quantos anos e que não largam, que é, diria eu, World of Warcraft, principalmente, Final Fantasy XIV, Guild Wars 2, Elder Scrolls Online e talvez nesta equação consiga entrar aqui um Black Desert, talvez um Black Desert. Esta slot é rotativa porque existem outros MMOs que também se mantêm relevantes, como o Star Wars Online. Existem uma carrada de outros que também continuam a ser relevantes, mas que têm enfraquecido um bocadinho ao longo dos anos em comparação com estes 4 que mencionei. Portanto, pelo menos o WoW, Guild Wars 2, Final Fantasy XIV e o ESO são os jogos, os principais MMORPGs que mais são jogados atualmente. Depois disso, existem os MMORPGs que vão saindo e existem aqueles que já saíram há uma batelada de anos, ok? Que são jogados mais por nostalgia. Metin 2 é um deles, malta joga por nostalgia. O Star Wars Online é a mesma coisa. Uma carrada de jogos que são muito antigos. O RuneScape, por exemplo, o RuneScape eu conseguiria pôr nos 5 maiores, e se calhar não tanto o Star Wars Online, mas mais ou mesmo o Black Desert, mas mais o RuneScape. O RuneScape é gigantesco, continua a ter muita player base, portanto, sim, faz mais sentido. Portanto, nestes 5 jogos colocaria o RuneScape em vez do Black Desert. De qualquer forma, são MMOs que vão rodando, a popularidade mantém-se, e se calhar esta lista que disse a seguir àqueles 4 são mais difíceis de agradar às pessoas porque têm mais particularidades que não agradam a toda a gente. No caso do RuneScape é o facto de ser visão isométrica, mas tem, por exemplo, o Path of Exile, saiu agora o segundo, tem
até mesmo um Diablo 4, tem esse tipo de jogos que também podem ser considerados MMORPGs, mas que não, para mim não têm a aceitação e a popularidade daqueles 4 que mencionei originalmente. Posto isto, epá, entre estas fileiras de MMOs antigos e MMOs que não são tão antigos, mas que continuam a ser muito relevantes e populares, existem os novos MMOs, a nova geração de MMORPGs que vai saindo e que, apesar de alguns deles viralizarem e agarrarem muito o jogador no primeiro mês de lançamento, depois acabam por ir por água abaixo. Exemplos disso são Lost Ark. Foi um jogo que agarrou uma carrada de gente, a malta ficou viciadíssima, eu inclusivamente. Colei no Lost Ark como se não houvesse amanhã, joguei o jogo imenso, adorei o jogo, estava a curtir mesmo muito jogar aquilo. E eventualmente o jogo, chegou a um impasse em que as pessoas bateram no pay to win e pensaram, ok, não queremos continuar a jogar isto, e a player base começou a cair a pique. Outros exemplos disso são Throne and Liberty, mais recentemente, também a mesma coisa, malta jogou imenso, o grind era infinito, o pay to win também era algum, e por isso os players começaram a desistir aos poucos de jogar, mas eu também colei muito no Throne and Liberty e foi um dos poucos MMOs recentemente que me deu a sensação de voltar a jogar um MMO em condições. Claro está, todos estes MMOs têm estas particularidades. E acontece sempre basicamente o mesmo, que é saem, são muito populares e depois caem a pique. Neste momento tínhamos esperança que algum MMO saísse e viesse mudar o cenário, tínhamos grande esperança, muitas fichas colocadas no Ashes of Creation. O que aconteceu é que o Ashes of Creation saiu a sexta-feira passada, eu experimentei-o e posso-vos dizer que para já, ok, não quer dizer que o jogo não venha a ficar muito bom, mas para já o jogo não está a corresponder àquilo que eram as expectativas dos jogadores. O jogo tem muitas falhas ainda, não tem um enredo ainda colocado, ou seja, a lore não está lá, as quests são muito mais do mesmo, o jogo é muito parecido com aquilo que já encontramos em muitos outros MMOs, tem algumas mecânicas interessantes, mas não sinto que seja suficiente para vingar e para agarrar os jogadores, pelo menos já nesta fase. E eu sinto que era importante porque o jogo ainda não saiu, ok? O jogo ainda não saiu, mas já saiu em Early Access. Portanto, o Early Access eu acho que vai acabar por matar este jogo, porque o jogo nem sequer vai ser assim tão popular, à pala deste primeiro impacto do lançamento que não foi assim tão grande. O jogo eventualmente também há rumores que dizem que vai ter subscrição mensal, portanto isso para mim, subscrição mensal no MMORPG atualmente em 2025 mata completamente um jogo, a menos que seja o WoW ou o Final Fantasy. Caso contrário não conseguem fazer isso, não conseguem ter esse modelo. Temos esperanças no MMO da League of Legends, portanto da Riot. Obviamente esse poderá marcar um ponto de viragem. Temos esperanças em novos franchises ou em sequelas de franchises antigos, como por exemplo o Ion 2, que eu também experimentei e até gostei do Ion 2. Tem a mesma forma do Throne and Liberty e muito provavelmente vai ser pay to win. Recentemente tivemos um exemplo catastrófico daquilo que está a acontecer com as comunidades de MMORPGs, o caso do New World, que fechou. E que deixou basicamente todos os jogadores, quer dizer, ainda não fechou, vai fechar agora brevemente, mas anunciaram que vai fechar e que deixou todos os jogadores na mão, e portanto grande parte das pessoas deixaram de jogar New World precisamente por saberem que ele vai fechar. É triste, sinceramente. Eu, para mim, deixa-me desolado. Eu gostava mesmo genuinamente que houvessem MMOs de relevância a sair, mas eu também sinto que é um género de jogo que não vai agradar à nova geração. Os miúdos estão muito cheios de dopamina, ou precisam de jogos que estejam cheios de dopamina, que estejam constantemente a ativar-lhes a dopamina e que tenham, que neste caso requiram um short attention span, portanto precisem de pouca atenção para serem jogados. Mas claro está, eu volto a dizer, acho que é essencial haver uma adaptação do mercado àquilo que são as necessidades das pessoas atualmente. E uma das coisas que eu sinto que é uma barreira gigante para se começar a jogar MMOs, e isto eu sinto pela minha experiência de tentar explicar o Guild Wars 2 às pessoas, é precisamente esta dificuldade das pessoas em entenderem como é que se joga um MMO. Portanto, uma pessoa que nunca pegou num MMORPG tem muita dificuldade em começar um novo, porque não percebe como é que joga aquilo. E o jogo não é atrativo, porque os inícios desses jogos atiram as pessoas completamente aos lobos e eles não percebem patavina do que estão a fazer. No caso do Ashes of Creation, isso acontece ainda. Portanto, mandam-vos fazer uma data de quests, vocês não fazem ideia do que é que andam a fazer. E para quê? Não veem objetivo imediato, deixam de jogar o jogo. O Throne and Liberty, eu achei que eles tinham uma missão principal até bastante coesa e até havia um rumo lógico e a história ia progredindo à medida que se fazia leveling up, portanto isso garantia que as pessoas conseguiam jogar aquilo e viam algum objetivo em continuar a jogar. No caso do Lost Ark a mesma coisa, acho que o leveling estava muito bem feito nesse sentido,
que era o leveling acontecia através da história, da main story, e por isso as pessoas não se importavam de levelar. E eu acho que essa é a estratégia para um novo MMORPG. Um novo MMORPG que saia tem que criar este enredo forte, esta história forte, através do leveling. Portanto, no leveling vocês acabam por fazer a história do jogo até certo momento. E isso faz com que as pessoas não sintam que é uma seca estar a fazer leveling up num jogo destes. Eu acho que essa é a fórmula, mas acho que precisamos de um jogo que faça isso e que não explore a carteira dos utilizadores, se bem que atualmente qualquer jogo que saia tem esse fator. Portanto, sai também para mobile, sai para essas plataformas e tem jogadores em mobile que são esmifrados pelo dinheiro que têm que investir no jogo para conseguirem progredir. É triste, sinceramente, o mesmo aconteceu com o Diablo Immortal, se bem se recordam. E a mim deixa-me mesmo completamente... fico mesmo desolado que isto tenha acontecido com aquilo que é o meu género de jogos favorito, e espero eventualmente que haja um jogo que marque a diferença e que consiga retornar a glória dos MMOs. Atualmente não consigo ver isso, infelizmente. Mas pronto, deem-me a vossa opinião aí embaixo nos comentários, digam-me os vossos 10 cêntimos sobre isto, e voltamos a ver amanhã com mais um. Grande abraço, portem-se bem, beijinhos.